justiça com os animais, que ajudava o pão de cada dia. O interessante é que Deus, se ele se preocupa com o animal, quanto mais com nós, seres humanos, né? Vemos que a nação justa que Deus estava criando, ele visava a justiça não só para com as pessoas, mas a prática da justiça até com os animais, né? Porque naquela época o então Deus ele é bom. Deus ele se preocupa até com o animal. Que interessante isso, né? Quanto mais com nós seres humanos. Então, quando Deus estabeleceu a nação de Israel, a justiça que Deus queria estabelecer naquele lugar se estenderia a todos. Interessante isso. Aí aqui no versículo, já pulando para o versículo 13, o versículo 13 diz assim: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Então aqui nós vemos que Deus, ele ama a justiça e ele quer que os seus filhos a pratiquem, né? Então, devemos praticar a justiça na nossa casa, com os nossos filhos, né? Você deve ser um exemplo para o seu filho, né? Sendo uma pessoa mais justa, sendo uma pessoa que fala a verdade, né? Porque a justiça, ela antes de tudo, ela deve ser praticada no nosso lar, né? Porque é na nossa casa que nós devemos começar a dar um bom exemplo, né? Foi como eu ouvi um pastor dizer uma vez, que o verdadeiro missionário não é aquele que começa a fazer a obra dentro da igreja, ele começa a fazer a obra dentro do lar dele. Então você tem que ser um exemplo para o seu cônjuge, né? Para os seus filhos, porque os filhos eles são o espelho dos pais, o que ele vê o pai e a mãe fazer, ele vai fazer. Então você tem que começar a praticar a justiça dentro do seu lar, procurando ser uma pessoa mais justa, procurando ser uma pessoa que fala a verdade. Aí aqui, ainda no versículo 15 e 16, também mostra como Deus detesta a desonestidade, né? Infelizmente, hoje nós vivemos em um mundo tão desonesto, né? Tanta corrupção, tanta maledicência, mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Deus, ele quer que nós sejamos pessoas honestas. Aí, aqui, já no versículo 17, fala sobre Ameleque, né? Que diz assim: lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saías do Egito? Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda? Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagará a memória de Ameleque, de debaixo do céu, não te esqueças. Então, quem foi Ameleque? Ameleque, ele era neto de Esaú, né? E a Bíblia fala que o povo de Ameleque atacou os israelitas, estavam fracos e vulneráveis. Isso ainda quando eles peregrinavam pelo deserto. E a Bíblia fala que
o ataque dos amalequitas aos israelitas foi um ataque covarde e cruel. E esse versículo aqui, né, o versículo 17, ele fala sobre a falta de compaixão e empatia, né? Só que Deus ordenou aos israelitas o quê? Que destruíssem completamente tudo que trouxesse à memória deles o ataque de Ameleque. Por que que Deus fez isso? Deus fez isso para garantir que as futuras gerações compreendessem, né, a importância de viver de acordo com os princípios de Deus. Isso era um alerta para que o povo fosse vigilante contra qualquer forma de injustiça e crueldade. Para quem não lembra, o ataque dos amalequitas está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e um do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque a fio de espada. É aquela famosa passagem, né? Quando os israelitas lutou contra os amalequitas, enquanto Moisés estava com a mão estendida, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Mas no final, o povo de Deus venceu, né? Venceu os amalequitas. Então, aqui, por que que Deus falou isso? Que destruísse da memória deles, né? Os amalequitas, porque a vontade de Deus era garantir que as futuras gerações compreendessem a importância de viver de acordo com os princípios de Deus, né? E Deus castigou os amalequitas porque eles foram cruéis, eles foram injustos. Então esse alerta Deus deixou para que o povo fosse vigilante contra qualquer forma de injustiça e crueldade, para não praticar, para não ser o mesmo exemplo que os amalequitas. Aí aqui no versículo 19 diz assim: Quando, pois, o Senhor te houver dado sossego de todos os teus inimigos em teu redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do sol, do céu. Não te esqueças. Aqui Deus está falando quando Deus nos der o descanso final, né? Ele enxugará de nós toda lágrima e as tristezas serão esquecidas. Aqui foi uma promessa que Deus deu ao povo de Israel, mas também isso é para nós nos dias de hoje, que todos nós receberemos um descanso final, né? E naquele grande dia Deus enxugará de nós toda lágrima e todas as nossas tristezas, todas as nossas dores que nós passamos aqui, nós esqueceremos, porque o Senhor nos dará a recompensa final e nós seremos felizes com Ele na glória. Então, uma lição importante, muito importante do capítulo de hoje, é que devemos esquecer do pecado que nos faz sofrer, né? Fazer como Deus faz, deixar para trás, e devemos avançar para frente, para o alvo, com a cabeça erguida, porque Cristo nos perdoou e nos concedeu uma nova oportunidade. Então, uma das principais mensagens que nós podemos extrair deste capítulo é a importância da justiça e da honestidade, né, em nossa vida. A proibição de utilizar meios desonestos nos faz lembrar que ser íntegro é uma virtude e é fundamental para construir relações de confiança, né? Em um mundo onde a desonestidade e a corrupção minam a confiança nas relações, né? Deuteronômio 25 ressalta a importância de ser honesto, com base para ter relacionamentos saudáveis. Infelizmente, vive um mundo tão cheio de corrupção, né? Hoje, os poderosos, os grandes que poderiam ser exemplo,
são os que mais dá mau exemplo, né? Então, o interessante é observar aqui que naquela época as leis de Deus eram tão rígidas, né? Que eles viviam no tempo da lei. Mas por mais que as leis de Deus eram rígidas, né? E eles deviam cumprir ali à risca, mas eram leis justas, né? Não havia desigualdade, né? A lei ela vinha para todos, mas todos os que praticavam ela, todos os que eram obedientes, eram abençoados por Deus. Então, olha como Deus ele é tão sábio, porque tão poderoso, olha como Deus ele é perfeito. Porque quando Deus ele estabeleceu a nação de Israel, era o desejo dele que a nação fosse uma nação justa, né? Que as pessoas praticassem a justiça, porque a obediência, se eles fossem obedientes a Deus, a obediência gera bênçãos na vida das pessoas, né? Então, outra lição importante também do capítulo é que nos lembra da importância da solidariedade e do apoio mútuo, como no caso do levirato, né? Que isso nos faz refletir a ideia de cuidar um dos outros em tempo de dificuldade, né? O que era o levirato, né? O levirato visava garantir a continuidade da família, né? E a distribuição correta dos bens, né? Da terra, da família, por meio do herdeiro legal. Ou seja, se um irmão morresse, né? E não deixasse filhos, era o dever do outro irmão, né? Se casar, tomar a esposa do irmão em casamento. Então, os dois irmãos eles deviam morar juntos e dividir as responsabilidades da família em questão. Agora, o homem falecido ele não podia ter nenhum filho. Se ele morresse e não tivesse deixado herdeiro legal, nesses casos, o cunhado da viúva, né, deveria tomar a esposa legalmente tomar ela como esposa. Então, o primogênito dessa união era considerado filho do falecido e, portanto, herdava a propriedade do pai. Então, a gente vê que, é claro que nos dias de hoje, né, isso, na sociedade que nós vivemos hoje, né, seria até uma coisa absurda, né, um irmão morrer e o outro tomar a esposa para se casar com ela. Mas o que Deus queria aqui? Aqui era um sinônimo naquela época de solidariedade, né, e de apoio mútuo, né? Isso nos faz refletir a ideia de cuidar uns dos outros, porque naquele caso, o irmão tomar a esposa, né, tomar a cunhada, era para não deixar a mulher desamparada, e também era para dar continuidade à família. Caso o irmão morresse e não deixasse filhos, ele deveria tomar a cunhada como esposa e o filho seria herdeiro, né? Para dar continuidade à linhagem da família. Então, isso aqui, naquela época, na lei deles, era como um sinônimo de solidariedade. E, né, e nos faz refletir a ideia de cuidar uns dos outros, né? Hoje é um mundo tão dividido por diferenças políticas e sociais, né? Essa mensagem nos desafia a lembrar que devemos estar dispostos, né? Ser pessoas boas e apoiar as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, né? E para finalizar, outra lição importante também no capítulo é sobre Ameleque, né? O povo de Ameleque eram pessoas cruéis e injustas, mas recebeu seu castigo. Isso nos faz lembrar que nunca devemos esquecer das lições que aprendemos com os nossos erros, né? Então, o capítulo de hoje, Deus ele fala sobre solidariedade, né? Sobre estender a mão, ajudar aquele que precisa, né? Como no caso do Levirato, fala sobre a justiça, né? Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, porque
Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Uma vez eu ouvi uma missionária, ela disse que algo muito interessante, né? Que nós cristãos, a gente vive no meio da lama, mas nós devemos viver no meio da lama sem se sujar nela, né? Sem se corromper, né? Num mundo tão cheio de corrupção que nós vivemos hoje, tão cheio de desonestidade, de desigualdade. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas honestas. E outra lição importante do capítulo é que nós devemos esquecer, né, o que passou, né, o que a gente viveu, por mais que doeu, por mais que a gente sofreu, mas que a gente deve seguir em frente, né, seguir para o alvo que é Cristo. E aprender com os nossos erros. Todos nós erramos, né? Mas nós devemos aprender com eles e extrair algo de bom, né? E que a gente possa pegar os nossos erros do passado e dar um significado diferente na nossa vida. Aprender com eles, mas seguir em frente, seguir com Cristo, porque essa é a vontade dele para nossas vidas, que a gente avance. Amém? Se algum dos irmãos querer compartilhar algo, querer falar algo, pode falar. Então, eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor meu Deus, obrigada, meu Pai, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, trazendo a tua palavra, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui reunida juntamente com os irmãos novamente. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, a família, o lar, a parentela, os filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, cuidar de cada um, abençoá-los, Pai, abençoar a vida das irmãs. Que tudo que elas fizerem, que venha prosperar, Pai. Eu não sei quais são os sonhos, os desejos do coração delas, mas Tu sabes, Senhor. Que o Senhor venha realizar os sonhos de cada um, conforme a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, obrigada por ser tão misericordioso e bondoso, mesmo nós sendo tão falhos que somos, mas o Senhor permanece fiel a nós, o Senhor permanece fiel à sua palavra, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Pai, nos dê um resto de semana abençoado na tua presença. Nos dê um coração, Senhor, que a cada dia nós estejamos dispostos a te buscar cada vez mais, a andar na tua presença, Pai, a te obedecer. Faz de nós, Senhor, pessoas mais justas e honestas, Pai, que a gente possa viver nesse mundo, mas sendo como a tua palavra diz, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Que a gente possa ser luz, Senhor, onde a gente for, Pai. Senhor, eu quero também te pedir que o Senhor abençoe a empresa dos irmãos, né? Aqueles que têm negócios, que o Senhor possa abençoar e estar com providência, Pai, porque o Senhor também é um Deus que prospera, o Senhor é o Deus da abundância, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Senhor, eu quero te pedir que abençoe os filhos da irmã Maiara, os filhos da irmã Cleide, do irmão Antônio, né, os filhos da Flavinha, que o Senhor abençoe a vida do Nicolas, né, que ele seja um rapaz próspero, que tudo venha dar certo na vida dele, Pai. Que o Senhor também abençoe o Arthur, ele é muito jovem, mas que o Senhor possa usar ele, que ele possa ser um jovem abençoado por ti, Pai, que anseia a cada dia mais por tua presença. Senhor, obrigada pela saúde, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigada pelo trabalho, pelo alimento, por termos um lar, por termos onde morar, Senhor. Pela provisão, pelo sustento do Senhor nas nossas vidas. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Amém, Brenda. Obrigada, viu?